Bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil, bom dia para você na hora, no tempo que você estiver vendo esse vídeo da Igreja Canto das Águas. Eu queria te fazer uma pergunta hoje. Você sabia que Deus coloca na sua vida tudo no seu tempo certo? A Bíblia fala lá em Eclesiastes 3, verso 1, que há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntar as pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar e tempo de deixar de buscar, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de se calar e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Tudo tem seu tempo devido. E muitas vezes a gente está vivendo uma situação que a gente, mesmo que não entenda porque a gente está passando por essa determinada situação, mas é o tempo de Deus para você. Por isso agradeça a Deus pelo tempo que você está passando hoje. Porque esse tempo de hoje é um tempo precioso na sua vida. É tempo hoje de agradecer por tudo que Deus tem te dado. É tempo hoje de buscar aquilo que Deus tem para a sua vida hoje. Porque hoje é o tempo que a gente tem. Ontem passou. Ontem passou, não vai voltar mais. Amanhã ainda não chegou. E quando o amanhã chegar, será hoje. Então vamos viver o tempo que temos, e esse tempo se chama hoje. Hoje é tempo de você buscar a Deus. Hoje é tempo de você falar para Deus: eu estou aqui, Senhor, e quero te ouvir. Me dê ouvidos para ouvir, olhos para te ver, porque eu quero entender o que o Senhor quer de mim nesse tempo. Vamos louvar a Deus? Deus te abençoe nesse dia. Tua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Oh, Messias, marchando sim, tuas mãos, a chave da vitória, e nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Sim, o nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá.
Glória a Deus. Tu és o general das nossas vidas, o Deus maravilhoso, Senhor Todo-Poderoso. Vai encontrando essas casas, esses lares que agora, nesse domingo pela manhã, estão ouvindo a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa ser o general das nossas vidas, que nos conduz os passos, que nos leva sempre para a vitória. Glória ao Teu nome, Jesus. Vida para que ilumina, se nem um só dia eu posso lhe acrescentar. Medo, aonde vou esconder a graça de Deus? Eu sei que Ele vai me acolher. Eu digo, vida para que dominar, se nem um só dia eu posso lhe acrescentar. Medo, onde vou esconder na graça de Deus? Eu sei que Ele vai me acolher. Lá eu encontro aquele a quem vou seguir. Este caminho eu posso errar, mas este homem vai me ajudar. Não amassa a cana quebrada, mas habita com o coração quebrantado. Estou sozinho, eu sigo com fé no caminho de Nazaré. Lá eu encontro aquele a quem vou seguir. Este caminho eu posso errar, mas este homem vai me ajudar. Não amassa a cana quebrada, mas habita com o coração quebrantado. Quebrantado.
Amém. A Bíblia diz que só há uma coisa que Deus não resiste: a um coração quebrantado. Esse aí Ele não resiste, porque Ele está te abençoando. Glória a Deus. Desde muito cedo aprendi a te adorar, e não há outros deuses me prostrar, mas pra te adorar descobri que devo amar. Assim sinto mais perto do teu altar, mais forte que os ventos, muda o pensamento, o amor nos muda por dentro. Mais profundo que os mares, cura os sentimentos, o amor nos muda por dentro. Quero sempre te adorar, Senhor, mas também eu tenho que amar que os ventos, muda o pensamento, o amor nos muda por dentro. Mais profundo que os mares, cura o sentimento, nos muda por dentro. Quero sempre te adorar, Senhor, mas também eu tenho que adorar e amar o adorar o Senhor, adorar ao Senhor e amar o outro, adorar ao Senhor. Se adoro o Senhor, eu amo o outro. Yeah. Na, na, na.
Glória ao Senhor. Esta manhã, glória ao Senhor. Amém. Deus te abençoe. Paz. Vamos passar o nosso momento de palavra. Uma palavra abençoada aí do pastor Rubens para você. E lembre-se, quarta-feira estamos com uma campanha super sensacional, uma campanha de fé. A igreja exercendo o serviço para a sociedade de hoje que está precisando de fé. Muita gente desempregada, muita gente quebrada, muito comércio fechado. Procure, você vai ter nossas informações aí no Zoom. E está bombando a campanha. Muita gente já acharam emprego, já tem milagres e testemunhos. Paz. Vamos ouvir uma boa palavra agora. Olá, que bom ter vocês aqui. É um momento importante. Ouvimos um louvor que faz a gente sempre ter esperança, renova as nossas esperanças, né? E o que eu vou falar hoje é sobre isso. É sobre como vencer em meio a tempos turbulentos. Os tempos que nós vivemos são extremamente turbulentos, né? Nós social e politicamente nos encontramos divididos, a situação econômica é preocupante, né? Temos baixo crescimento econômico, inflação alta, desemprego, muita notícia ruim, né? Muita notícia ruim nesse fronte. E também convivemos com a intolerância e a dificuldade em dialogar, né? Isso me faz lembrar de uma passagem que está em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, que diz o seguinte: lembre-se disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. E é isso que a gente tem visto, né? É isso que a gente tem visto. Nós estamos vivendo num mundo que está cada vez mais egoísta, a pauta de cada um é a pauta mais importante, né? Essa pauta tem que ser imposta aos demais, e você não tem capacidade de perdoar e nem de ouvir alguém que pensa diferente de você, né? Você é perseguido por aquilo que você acredita, né? E ninguém quer dialogar, engajar num diálogo e nem respeitar a sua opinião diferente, né? Não, eu tenho que impor a minha opinião, né? Outra coisa também, as pessoas amam mais os seus próprios prazeres. É aquela questão da gente viver o momento, né? Carpe diem, né? Você vive o momento, né? A gente cada vez mais vê sinais do domínio do hedonismo, né? As pessoas querem simplesmente viverem os seus prazeres e não pensar nas consequências que isso possam gerar em outros, né? Porque o que vale tudo, né? E vale eu querer e ser o mais feliz possível. E não é isso que a vida é, né? A vida é mais do que isso. A vida é mais do que você simplesmente buscar de maneira desenfreada ser supostamente feliz, e essa felicidade adviria de você realizar todos os seus prazeres. Porque também nós estamos aqui para, enquanto nós estivermos aqui, tornar o nosso entorno melhor, né? Isso é através de servir o próximo, através de fazer o bem, né? E ser pelo bom. Isso dito, quando a gente olha esse mundo que a gente vive, né? A pergunta que a gente faz é: como eu posso viver sem deixar me dominar e contaminar por isso? Essa é uma primeira pergunta. A segunda pergunta é: como eu posso vencer e me realizar em meio a esses tempos turbulentos? E eu tenho refletido muito sobre isso, né? Como é que a gente pode viver e como a gente pode vencer nesse momento, nesse mundo turbulento que a gente está vivendo, né? E que a gente não vê muito
o final dessa turbulência, né? A gente é uma turbulência que já dura muito tempo, né? Então, a primeira coisa é você dar o primeiro passo e não tender a entender e não tentar entender ou antecipar a jornada, né? Você tem que dar o primeiro passo. Isso me faz lembrar e chamar a atenção para um versículo, uma passagem que está em Gênesis, no capítulo 12, nos versículos de 1 a 4. Ela diz o seguinte, Gênesis 12, de 1 a 4. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. Se coloque nessa situação. Você está bem estabelecido na sua vida, você está com 3/4 dessa vida praticamente já passada, né? Seus sonhos, alguns se tornaram pesadelo, alguns se tornaram realidade, mas você já está ok com isso, porque você já está conformado e você recebe esse convite. Como é que você reagiria, né? Você faria o quê? A primeira coisa é rejeitar o convite. Afinal de contas, você está estabelecido, você está numa situação de conforto, mesmo que a situação, porque a gente se conforma e se conforta com a situação que nós vivemos, mesmo que ela não seja melhor, isso é natural, é do ser humano. A gente se conforma ao ambiente, à situação. Então, a primeira coisa é, eu vou rejeitar esse convite, isso é loucura, isso é pensamento errado, né? É o que veio da minha mente. Outra coisa, você pede um tempo para pensar, vamos ver, ou pede uma prova, se isso for de Deus, né, Deus vai repetir ou vai dar um sinal e etc. E você também faria várias perguntas, até para você, eventualmente, através das perguntas, fazer com que a outra parte se desanimasse, né, ou se desanime. A primeira pergunta é, para onde eu vou? Eu vou ter que deixar tudo aqui? Quanto tempo para chegar lá? Eu vou de quê? Vou com quem? O que encontrarei lá? Quem procuro lá? E por aí vai. São várias as perguntas que você pode se fazer, né? E que nessa situação Abraão poderia ter feito, né? Mas a resposta correta para convites como esses é apenas uma. Você dá o primeiro passo. Você não conhece todo o caminho e mesmo assim você dá o primeiro passo. Por uma razão simples, porque você sabe que Deus está com você. Você está com a melhor e a maior companhia que pode existir. Em Josué, capítulo 1, versículo 9 diz, lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Ora, se você ouviu a voz de Deus e Ele lhe chama para algo, Ele te chamou para algo, Ele te chamou para fora, para dar um passo, né? Ele vai capacitar você e vai proteger você durante essa jornada. Então, a primeira coisa, quando Deus fala com você, mesmo nesses momentos turbulentos, e Deus fala conosco nesses momentos, esses momentos são momentos em que a gente precisa discernir a voz de Deus, porque Deus fala conosco e muitas vezes essa voz é perdida no meio da turbulência, e a turbulência ela causa medo, ela causa na realidade, desconforto, né? É só pensar, quando você está passando por uma turbulência num avião, né? Você fica com medo, você começa a pensar, poxa, isso vai cair, você pensa o pior, sempre, né? No entanto, a turbulência ela pode ser vencida, e ela é vencida. Primeira coisa é você dar um passo, é esse primeiro passo, um passo de fé. Deus falou com você no meio dessa turbulência, você então anda de acordo com aquilo que Deus falou, sai dessa zona de conforto, né? A segunda coisa que a gente faz é manter-se no curso. Uma vez que você tomou decisão,
olha, eu dei o primeiro passo, eu vou continuar nessa jornada. Mesmo que eu não sei para onde vai, mas eu confio em Deus e eu confio no chamado dele. E manter-se nesse curso, manter-se no curso, é não perder perspectiva da razão de você estar dado o primeiro passo. Né? A razão não é só o prêmio, é quem te deu o prêmio. Se Deus te chamou para fazer alguma coisa, não é só aquela alguma coisa que é o final, que é o mais importante, que é a razão. A razão não é essa. A razão é que Deus te chamou para fazer algo. Deus quer que você ocupe um espaço e que você exerça os seus dons. Então, é por isso, você não pode perder essa perspectiva. E isso é que te mantém e te ajuda a manter no caminho correto. Em Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 a 10, diz assim, 1 a 2, Hebreus 12, de 1 a 2, diz o seguinte: assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Então, a gente não pode deixar de olhar, né? Deixar de olhar quem nos chama para realizar aquilo, que é Jesus, que é Deus, né? E o prêmio, melhor dizendo, o chamado. O chamado ele não é mais importante do que aquele que nos chama, né? Eles são complementares, né? Deus nos chama para, né, fazer alguma coisa que aponte para ele, né? E aí a gente agora retorna para Abraão, né? Então pensa bem, Abraão, 75 anos, ele é chamado para sair daquele lugar, de um lugar que ele estava de conforto, para um outro lugar que ele não sabia qual era, e com uma promessa de ser pai de uma grande nação. No entanto, seu filho Isaac nasceu cerca de 30 anos depois, quando então sua mulher já era uma senhora, uma anciã, uma velha, né? E em Gênesis 21, de 1 a 3, relata isso. De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida e na velhice de Abraão lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado e Abraão pôs nele o nome de Isaque. Nesse versículo tem 4 coisas que a gente pode abstrair. A primeira é que Deus cumpriu a sua promessa. A segunda é que eles tiveram um filho gerado no útero de Sara. E terceiro, no tempo que Deus havia marcado. E quarto, eles se regozijaram nisso, porque Isaac significa justamente isso. Ele rirá, ou riso, né? Isaac significa riso. Então, se é uma promessa divina, é uma dívida de Deus e ele honra suas dívidas. Se é uma promessa divina, ele irá acontecer mesmo que o tempo esteja avançado. Se é uma promessa divina, o tempo dela se materializar é o tempo de Deus. E se é uma promessa divina, você vai sorrir. E você vai sorrir não só por causa da promessa ser cumprida, mas porque o autor da promessa falou com você e você viu que você foi fiel àquele chamado, né? Há um ditado que diz que a vida é sobre a jornada e não sobre o destino. Ele é parcialmente correto, esse ditado. A vida é sobre a jornada e também sobre o destino. A questão é que quando fala a jornada, porque na realidade a jornada dura muito mais tempo e é onde onde é provado, onde os nossos músculos estão testados, a nossa fé é testada, a nossa resiliência, né? É por isso que fala isso, olha, a vida não é sobre o destino, mas sobre a jornada. Não, a vida é sobre o destino e é sobre a jornada, né? Então continue firme, né? Não desista, mantenha o seu curso. A gente pode viver em paz em meio à turbulência. A terceira coisa é seja responsável e protagonista. Ser responsável é fazer as coisas acontecerem, né?
Ser responsável é você fazer as coisas acontecerem. Ser protagonista é ser participante ativo. Então, você ser responsável é fazer acontecer e ser protagonista é ser participante, né? E como a gente faz isso? Como você é protagonista e participante? A primeira, uma maneira disso, um elemento disso, é você não se preocupar com nada. Em Filipenses 4, versículo 6, a parte A do versículo, diz o seguinte: não se preocupem com nada. Em Mateus 6,34 diz: por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Nós perdemos tempo precioso, arrependidos do passado ou nos preocupando com o futuro. Isso não funciona, isso não tem valor ou mesmo impacto sobre o nosso presente. Isso basicamente é fazer sem fazer nada, né? Você se preocupar, de fato, é focar em si ao invés de focar em Deus, né? E se você se foca em si ao invés de focar em Deus, você não é diferente do ateu ao lado, né? Não é. Você, então, não se preocupe com nada, você ore por tudo. Em Filipenses 4, versículo 6, a parte B diz: em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam. E ainda em 1 Pedro 5, versículo 7, diz: entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Uma coisa que você tem que pensar e não se esquecer: se merece a sua preocupação, merece a sua oração. Pensa nisso, não esqueça. Se merece a sua preocupação, merece a sua oração. Então, como é ser responsável e protagonista? Não se preocupe com nada, ore por tudo e agradeça a Deus por tudo. Gratidão é uma força, né? E nós hoje vivemos numa sociedade cada vez mais ingrata, né? Mais faminta. E nós temos que ser gratos. Em Filipenses 4, a parte C do versículo e o versículo 7 de Filipenses 4 diz o seguinte: orem sempre com o coração agradecido e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18 diz: e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. A atitude correta, quando você está vivendo no meio da turbulência e buscando realizar aquilo que Deus falou para que você se realize, a atitude correta é ao invés de fazer uma pergunta que é: o que está acontecendo? O que e por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo comigo? É perguntar de fato: o que você quer que eu aprenda? O que o Senhor quer me ensinar? Né? E finalmente, foque no que é verdadeiro. Então, para você ser responsável e protagonista, você não se preocupa com nada, você ora por tudo, você é grato a Deus e você foca no que é verdadeiro. Encham a mente. Em Filipenses 4, versículo 8 diz: encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isso é tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Porque a verdade nos liberta. Então, não se preocupe e ore. Então, quando a gente olha sobre ser responsável e protagonista, é justamente isso. Não se preocupar com nada, orar por tudo, agradecer a Deus por tudo e focar no que é verdadeiro, né? Então, para a gente vencer nesses momentos de turbulência, né, é extremamente importante. A gente falou, primeiro, dar o primeiro passo. Segundo, manter-se no curso. Terceiro, ser protagonista e responsável. E, finalmente, o quarto item: esteja disposto a sacrificar-se. E isso é interessante, que durante a jornada, essa jornada que a gente é chamado, né, por Deus para realizar uma coisa diferente, para realizar um chamado que Ele nos dá, que Ele nos fala, mesmo nesses tempos turbulentos, pode ser que você tenha chegado num ponto que você falou assim: puxa, realizei.
Deus me chamou aqui e eu estou no lugar certo, eu estou fazendo a coisa certa e eu vejo as coisas acontecerem e eu vejo o bem acontecer, o bem ser feito. E, no entanto, Deus desafia você. Em Gênesis 22, os versículos 1 a 8, Abraão, ele passa por esse desafio. Então, Gênesis 22, de 1 a 8, diz o seguinte: algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama. Presta atenção, pegue agora Isaque, o riso, a sua alegria, o seu filho, mas não é só o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, que não só o único filho você ama muito, e vá até a terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento, eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: pai. Abraão respondeu: que foi, meu filho? Isaque perguntou: nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque, o colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá dos céus, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres, no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de: o Senhor dará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz: na sua montanha o Senhor Deus dá o que é preciso. Mais uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus o Senhor, que abençoarei você ricamente, farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu ou os grãos de areia da praia do mar, e eles vencerão os inimigos por meio de seus descendentes. Eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. E é verdade. Imagina, você está com aquilo que Deus chamou para fazer, aparentemente está feito, está cumprido, né? Você está num momento: poxa, cheguei. Está feliz consigo mesmo, feliz porque você creu em Deus e aquilo aconteceu, né? E, no entanto, você é falado assim: não, vamos sacrificar tudo isso. Abandona isso, larga isso. Que Deus mau, né? Que maldade. E quando a gente olha esse versículo, a gente sente mal, né? Poxa, matar o próprio filho, o filho único, o filho do seu amor, o riso, a alegria da sua vida. Poxa, que Deus mau, né? Que Deus estranho. Mas não era isso que Deus estava fazendo. Não era Deus, não queria o filho dele, não queria tirar o riso. Não queria tirar o riso tanto de Abraão como de Sara. E pensa bem, Abraão, ele é pai de muitas nações, né? É esse o nome, né? Significa Abraão. E você matar e sacrificar o seu próprio filho, então você deixa de ser pai de numerosas nações, né? No entanto, essa prova ela teve só uma razão: certificar de qual era a prioridade na vida de Abraão, né? A sua promessa ou o Deus da promessa? Porque a promessa é boa, mas o Deus da promessa é melhor. É com Ele que nós nos relacionamos, é com esse Deus da promessa que a gente se relaciona, e a promessa é apenas fruto desse relacionamento e não a base desse relacionamento, né?
nós amamos a Deus e amamos os frutos dessa relação que Deus nos dá, dessa relação que nasce de Deus, mas não é o mais importante. E quando a gente olha a história de Abraão, né, e quando a gente olha secularmente mesmo, né, quando a gente olha, ele é pai dos árabes e dos judeus, né? Ele, na realidade, tem duas religiões, as três maiores religiões, elas estão baseadas nisso. Você vê, você pega o cristianismo, né? Você tem o islamismo, as duas maiores religiões, né? O cristianismo e o islamismo estão baseados nisso, né? O cristianismo é Abraão sendo pai espiritual e o islamismo é pai daquele povo, né? Aquele povo, os árabes, os judeus, né? As três religiões, né, de fato. Tem o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. São as três grandes religiões. E Abraão, então, na realidade, teve seu nome honrado. E aquilo que que foi falado na Bíblia aconteceu. O nome dele foi conhecido. Ele foi pai, de fato, de muitas nações, né? Príncipe de muitas nações. Então, o que eu posso falar hoje para você é o seguinte, quando você estiver ouvindo isso. Em meio a tempos turbulentos como esse que nós vivemos, você pode vencer. Se der o primeiro passo quando orientado por Deus, se mantiver-se no curso sem se desviar, sendo responsável e protagonista e estando disposto a sacrificar-se pelo maior. Então vamos orar agora. Deus, nós te agradecemos por essa palavra, nós te agradecemos porque o Senhor é o Deus da promessa. É um Deus de promessas. E nós amamos o Deus e nos alegramos com as promessas que Ele nos dá. Mas nós amamos o Senhor, pois o fruto desse relacionamento com o Senhor é o cumprimento dessas promessas nas nossas vidas. E nós não queremos nos esquecer disso. E nós sabemos que no Senhor nós podemos, mesmo em tempos turbulentos, nós podemos viver, e não só viver, mas vencer nesses momentos, realizando aquilo que o Senhor tem chamado e nos chama a fazer, tornando o nosso entorno melhor. Oh Deus, e nós queremos, nessa manhã, nesse dia, receber isso. Oh Senhor Deus, nós queremos receber isso e pedir que o Senhor nos fortaleça para tanto. Amém. Bom dia, eu quero agora compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que fala profundamente aos nossos corações sobre os dízimos e as ofertas. Abra comigo sua Bíblia em 1 Timóteo, versículo 6. Eu quero ler com você de 6 a 10. Preste atenção. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em ciladas e tentações, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tremendo esse trecho, né? Ele fala muito aos nossos corações. Primeiro, nós temos que estar contentes. O que Paulo fala? Sei estar contente no muito e no pouco. Estar contente não significa que você tem, quando eu tiver aquele carro, eu vou estar feliz. Quando eu tiver aquele apartamento, eu vou estar feliz. Não é por aí, querido. Não é isso que Deus tem para nós. Tendo sustento e com que vestir, estejamos contentes. Olha, preste atenção. Temos com que vestir e com que comer, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. Às vezes a pessoa, quando ela quer possuir um bem
que ela não tem condições, ela se endivida. Aí a dívida vai estragando, vai tomando a vida dela e vai minando a força e a saúde. Agora, por último, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Olha o que é interessante, porque o amor do dinheiro, nós não podemos amar o dinheiro mais do que nós amamos a Deus, porque é dele que vem, ele é a nossa fonte de suprimento. Tudo que você necessita está aqui na palavra. Se você está triste, às vezes você está passando por um momento financeiro difícil, eu até entendo. Com essa pandemia, o mundo virou um caos e muitas pessoas perderam, né? Porque tinham que estar cumprindo o protocolo. Mas Deus pode, hoje, reverter essa situação na sua vida. Basta que você creia e dizime e oferte, porque o dízimo vai trazer proteção para você. As ofertas, elas são levadas para o trono de Deus com aroma suave. Então, não deixe de dizimar e ofertar. Não coloque o dinheiro acima de nenhum princípio. Amém? Eu quero orar por você agora. Senhor, em nome de Jesus, que as pessoas que estão me ouvindo nesse momento possam entender o que eu estou dizendo, Pai. Nunca nos deixe, Senhor, colocar a cobiça, o amor ao dinheiro, a falta de contentamento, Senhor. Mas nós precisamos de aprender a estar contentes no pouco ou no muito, porque eu sei que isso alegra o teu coração. Porque o Senhor, a palavra de Deus diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Amém. Deus te abençoe. Que palavra abençoada. Eu mesmo estava ouvindo ali, que palavra abençoada. Falou muito ao meu coração. Parabéns ao pastor Rubens. E nós estamos com uma campanha de fé, meu amigo. Se eu fosse você, não perderia. Quarta-feira à noite, no aplicativo Zoom, e eu ligo o meu Instagram, @SilvérioPérez2 em numeral, você pode ver também. Uma campanha de muito milagre e fé, e já temos muitos testemunhos. Ontem mesmo, uma pessoa mandou o contrato dela de trabalho assinado e começou a trabalhar hoje. E fruto dessa campanha, já temos pessoas que estão colhendo. Então, no Zoom, quarta-feira, nós está passando aí embaixo. Você pode nos procurar através do meu telefone, que está aí embaixo também. E eu vou cadastrar você e você vai fazer essa campanha conosco. Quinta-feira é o estudo da palavra. É o culto do estudo da palavra. Você precisa se fortalecer na palavra. Então nós temos esses 2 cultos semanais. Quarta, fé e milagres. Quinta-feira, também no Zoom, estudo profundo da palavra de Deus, para você fortalecer. Jesus, quando teve o debate no deserto com o inimigo, depois de 40 dias e 40 noites, ele venceu o inimigo pela palavra. Tem muita gente que não lê mais a Bíblia, é uma pena, né? Então a gente te ensina o seu devocional e te dá palavras palavras clássicas e palavras mais profundas na quinta-feira. Domingo de manhã é isso aí, todos os domingos às 11 horas estamos aí. E graças a Deus agora está aí passando para você a nossa conta que Deus nos deu depois de 8 meses batalhando com o nosso estatuto, depois uma guerra profunda para sair o nosso CNPJ e depois uma guerra para conseguir que a nossa tesoureira abrisse a conta
nossa jurídica, ela está passando aí. Faça o seu Pix, faça sua transferência e ajuda-nos a montar um lugar, um canto de adoração. E sexta-feira também estamos abrindo o canto da oração. Tudo aqui é canto, viu? Canto da palavra na quinta, no Zoom, canto da oração na sexta também no Zoom. Tá o telefone aí, eu te coloco, eu coloco você no grupo e o link chega para você, super fácil. Hoje o Zoom, qualquer criança, seu filho, qualquer pessoa que você achar aí, ela vai te ensinar a entrar no Zoom, é um aplicativo extremamente fácil e mais usado no mundo. Então tá bom, é isso aí, Igreja Canto das Águas. Por que Canto das Águas? Essa é uma música que eu fiz há uns 15 anos atrás. É porque é quando o rio chega no mar e encontra com o mar, ali ele faz um canto, isso representando o rio de Deus que está em nós, o Espírito Santo, e o Espírito Santo derramado, encontrando essas águas. Então, também é uma igreja adoradora. Aliás, o principal motivo de uma igreja ser não é salvar vidas. Você sabia que o principal motivo de uma igreja existir é para adorar a Deus? Estamos te esperando. Ligue para mim que eu quero cadastrar você. Tchau! Deus abençoe o resto do seu domingo. Que a paz de Cristo, o amor de Deus, o Pai e as consolações maravilhosas do Espírito Santo esteja sobre você. 1 Coríntios 13, 13. Tchau!